batendo. É só ouvir isso que a imagem daquele tornado verde e amarelo já vem na cabeça, né? Mas e se esse filme, que basicamente definiu a comédia dos anos 90, tivesse sido, na verdade, uma história de terror super sangrenta? Pois é, a jornada dessa produção, das páginas dos quadrinhos para a tela do cinema, é tão maluca quanto o próprio personagem. Essa pergunta muda completamente a nossa perspectiva. O filme que a gente associa com dança cubana, piadas visuais, ele nasceu de um material original que era incrivelmente sombrio. Então bora mergulhar e entender como um anti-herói super violento virou um ícone da comédia. Para começar a entender essa transformação, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo, para as páginas em preto e branco de uma história em quadrinhos que, olha, era bem diferente. A fonte de tudo isso é uma série de quadrinhos da Dark Horse, que era famosa pelo seu humor ácido e uma violência bem gráfica. A ideia inicial era fazer um filme de terror mesmo, uma adaptação bem fiel em que a máscara transformava quem a usasse em assassinos psicopatas. Só que os produtores ficaram com o pé atrás, achando que o público não estava pronto para um anti-herói tão literal assim. A diferença é gritante. Nos quadrinhos, a máscara leva a pura carnificina. No filme, leva a números de dança. A violência explícita foi trocada pela comédia pastelão, mas a ideia central continuou ali. A máscara liberta o nosso lado mais selvagem e reprimido, aquilo que a gente esconde. E aqui está o ponto de virada. O diretor Chuck Russell enxergou o potencial cômico por trás de todo aquele caos. Ele tomou a decisão consciente de desviar o projeto do gênero de terror, porque ele acreditava que a diversão ia ser muito mais atraente para o público do que o medo. E essa única decisão mudou o destino do personagem para sempre. Bom, com uma visão totalmente nova para o filme, era preciso um rosto novo. E achar o ator certo para conseguir encarnar todo esse caos cômico era, sem dúvida, a peça mais importante desse quebra-cabeça. Hoje é quase impossível imaginar outra pessoa no papel sem ser o Jim Carrey, mas a lista de atores considerados era, no mínimo, impressionante. Pensa só, Robin Williams, Steve Martin, até Keanu Reeves, cada um deles teria criado uma máscara completamente diferente. Isso só prova que o ator certo não só interpreta um papel, ele define o papel. E aí, parece que o destino deu uma forcinha. Enquanto os produtores estavam nessa busca pela estrela do filme, um cometa chamado Jim Carrey estava prestes a colidir com Hollywood. E o timing não poderia ter sido mais perfeito. 1994 foi, sem exagero, o ano do Jim Carrey. Com Ace Ventura, O Máscara e Debi Lloyd, ele simplesmente dominou as bilheterias. De repente, não existia outra opção. Aquela comédia física, a elasticidade do rosto dele, ele já era um desenho animado em forma de gente. Ele era o Máscara. Mas a performance do Carrey precisava de um playground digital. Para dar vida a toda aquela loucura, o filme precisava de uma tecnologia que fosse inovadora o suficiente para acompanhar o ritmo frenético dele. E quem encarou esse desafio foi a lendária Industrial Light and Magic, a ILM. Eles misturaram computação gráfica de ponta com a performance física do Carrey para criar algo que ninguém nunca tinha visto. Uma realidade de desenho animado num filme com atores reais. Os olhos saltando para fora, o queixo caindo no chão, a ILM tornou o impossível visualmente possível. O trabalho foi tão revolucionário que o filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais. Acabou perdendo para Forrest Gump, que usou os efeitos para reescrever a história, né? Mas mesmo assim, só a indicação já provou que o Máscara não era só uma comédia qualquer, era uma maravilha da tecnologia. Beleza, então a gente tinha a visão certa, a estrela perfeita e a tecnologia mais inovadora da época. Todos os ingredientes estavam ali. A grande questão era: será que o público ia comprar essa mistura maluca? O filme foi feito com um orçamento de 23 milhões de dólares. Para um filme que dependia tanto de efeitos visuais, era um risco, mas ainda era um valor modesto para os padrões de Hollywood, especialmente se a gente pensar no potencial que ele tinha. O retorno foi estrondoso. Arrecadou mais de 351 milhões de dólares no mundo todo. Isso dá um lucro de mais de 15 vezes o orçamento. Não foi só um sucesso, foi um verdadeiro fenômeno cultural e um dos filmes baseados em quadrinhos de maior bilheteria daquela década. E o impacto foi muito além dos números, né? O filme lançou a Cameron Diaz ao estrelato, gerou uma série animada que muita gente adorava, um videogame e, bem, uma sequência de 2005 sem o Carrey, que é melhor a gente nem comentar muito. O fato é que ele se tornou uma parte inesquecível da cultura pop dos anos 90. E isso nos traz até hoje.
Volta e meia surge uma conversa sobre reviver a franquia, talvez com um tom mais sombrio, mais fiel aos quadrinhos, mas isso nos deixa com uma pergunta fundamental. O Máscara foi um conceito brilhante por si só, ou foi um raio que caiu numa garrafa chamada Jim Carrey? E sem ele, será que essa magia poderia ser recapturada algum dia? A resposta, por enquanto, a gente não tem.